Olá, graça e paz. Gostaríamos de dar continuidade aos estudos que temos realizado, ainda que online, mas dentro do contexto da nossa escola bíblica, e convido você a ficar conosco, a participar conosco, a nos acompanhar, porque hoje nós vamos falar um pouco mais sobre este que é um tema tão importante na vida de todas as pessoas que querem ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nós estamos tratando dos sermões de Jesus no Evangelho segundo Mateus. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o segundo destes sermões, que é o sermão registrado no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e que nós simplesmente o chamamos de a instrução aos 12. Né? É um sermão dedicado aos 12 apóstolos. Ele começa trabalhando isso, né? O texto começa a apresentar o nome dos apóstolos, e aí vem Jesus trazendo uma grande instrução para a obra que ele haveria de confiar aos apóstolos e a toda a igreja. Portanto, na aula passada, né, que está disponível no nosso canal, aula número 9, nós temos a primeira parte desse sermão. Hoje nós vamos falar sobre as admoestações, que é a segunda parte do sermão, e espero que traga na sua vida crescimento e abençoe o seu ministério, tá bom assim? Então, antes de mais nada, eu quero orar com você e a gente vai passar a leitura da palavra e a devida explanação. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu me coloco, Senhor, em oração diante do teu altar, em favor destes irmãos que acompanham esta aula, para que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela realmente venha, ó Deus, trazer aquela porção de crescimento necessária, fortalecimento necessário na vida de cada um dos que nos acompanham, Senhor. Pai, nós precisamos crescer no entendimento, no conhecimento da verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, nos fortalece, Senhor, nos edifica, nos abençoa, Senhor, revelando, Senhor, o conteúdo da tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Essa é a minha oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, capítulo 10, a partir do verso 16, é a matéria que nós vamos tratar a partir de agora, então. Nós falamos, antes eu quero assim trazer um breve pano de fundo, né? Jesus ele tinha trazido assim algumas instruções muito preciosas para os seus discípulos, onde nós pudemos abordar a questão do envio, como ele foi, como ele aconteceu, de que maneira que os discípulos deveriam ir, aonde eles deveriam se hospedar, qual a relação que eles deveriam ter com essa casa que os hospedaria, não é, no povoado onde eles chegassem, quais eram as preferências do Senhor naquele primeiro momento da expansão da obra, eu diria assim, da obra missionária, né, propriamente dita, e tudo isso a gente tratou na aula passada. Hoje, então, dentro das admoestações, nós vamos, assim, de uma forma bastante objetiva, trabalhar essa porção do texto. Então, o versículo 16, ele começa dizendo o seguinte, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos aqui duas metáforas que são possíveis de nós separarmos, né? São três, mas eu gostaria de dividi-las em dois grupos. A primeira parte é a ideia de sermos ovelhas enviadas para estarmos no meio de lobos. O que torna, na verdade, um homem, o que leva um homem a ser comparado com uma ovelha ou ser comparado com um lobo, não é mesmo? Talvez seja essa a primeira pergunta que nós devemos fazer dentro desse contexto. Eu creio que o que o Senhor Jesus está aqui evidenciando é que aqueles que são trabalhados, aqueles que são exortados, aqueles que são admoestados, transformados pela palavra de Deus, evidentemente têm os seus corações mudados, não é? Nós, quando conhecemos Jesus, quando nós temos a experiência da nossa conversão, a partir daquele momento, nós passamos a experimentar uma nova realidade. A palavra de Deus nos ensina que todos aqueles, né, que estão em Cristo,
ou aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Então, quando a gente olha para essa realidade, a palavra de Deus ela nos apresenta uma possibilidade de experiência como uma nova criatura. Essa nova criatura ela não se assemelha mais a um ser caído, ela é uma criatura agora mansa, ela é uma criatura obediente, ela é uma criatura que ouve a voz do bom pastor. Portanto, o ser comparado a uma ovelha remete a essa ideia de alguém que foi transformado, de alguém que está debaixo de uma autoridade, de alguém que se submete, de alguém que não causa dano a ninguém, de alguém que está atento à direção que procede do seu pastor. Em contrapartida, todos os demais são aqui considerados como lobos, ou seja, o lobo é aquele animal que simplesmente caça em matilhas, que causa dano, né? que vê o sangue da sua presa correr, é aquele que abate o animal que é desprovido de uma proteção, ou de uma determinada força, ou de determinada capacidade, não é? De se simplesmente se defender mesmo dele. Então, essa é a comparação que Jesus começa fazendo. E aí, ele traz o seguinte: olha, eu envio vocês. A igreja, os discípulos, aqueles que são servos do Senhor, são enviados nesta condição, como pessoas que são, na verdade, indefesas, no meio de pessoas que querem devorá-las, que querem causar dano, que querem ver o sangue delas realmente sendo derramados. Essa era, então, a primeira das admoestações que o Senhor Jesus começa a trazer. Agora, de que maneira que estes que vão se deparar com tamanha dificuldade deveriam se apresentar? E aí começa a grande questão. E Jesus ele fala assim: olha, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já deve ter ouvido muitas mensagens falando que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Talvez você tenha ouvido dizer o seguinte: olha, é importante que a gente seja prudente como uma serpente. A gente tem que ficar de olho. Se a pessoa vem ao nosso encontro, a gente tem que saber a hora certa de dar o bote, né? Eu já ouvi mensagens em que o pastor ele conduzia a mensagem por esse caminho. Eu creio que não é nada disso que Jesus está falando. Tanto que na metáfora anterior, ele nos coloca os seus discípulos na condição de ovelhas indefesas diante de lobos devoradores. Isso é muito importante da gente considerar. O que significa, então, a prudência da serpente? Eu gosto de pensar naquilo que Santo Agostinho fala, e Santo Agostinho ele trata a questão da serpente como sendo aquele animal que, quando ele é exposto, quando ele está exposto, ele faz questão de deixar, por exemplo, quando ele se vê numa condição de perigo, né, tal qual a ovelha, o que ele faz? Ele se coloca expondo o seu corpo, normalmente todo enrolado, todo próximo, todo junto, né? E isso fala da necessidade da igreja ser uma coisa coesa, da necessidade do corpo ser uma unidade, né? E ao mesmo tempo o que é colocado em evidência é a cabeça. Então, um corpo que está junto, que é coeso, mas que externa, que mostra, que evidencia a cabeça. E aqui a cabeça, evidentemente, é Cristo. Então, Santo Agostinho faz essa comparação a respeito da serpente. Não bastasse isso, a serpente é aquele animal que ela consegue se entremeter no meio das pedras e ela busca um lugar seguro, um lugar onde ela possa, ali, longe dos perigos, longe da presença de situações que possam eventualmente lhe causar dano, ali ela vai simplesmente deixar a sua pele, não é? Ela consegue se despir daquela pele velha e uma nova pele ela está pronta por debaixo daquela pele antiga e assim a serpente vai crescendo, não é? O que nós tiramos de lição dessa experiência ou dessa condição da serpente? Nós precisamos buscar em Deus nos lugares secretos. Nós precisamos estar com Deus nos lugares
realmente, quando, ainda que existam as intempéries, ainda que existam aqueles que vêm contra nós, ainda que sejamos como ovelhas que são enviadas no meio de lobos, é necessário a prudência da serpente, ou seja, é necessário nós buscarmos o lugar secreto e lá no lugar secreto nos despirmos da nossa velha natureza e assumirmos a nova natureza para nos tornarmos semelhantes a Cristo todos os dias, e isso é fundamental. Então, a ideia de sermos prudentes como a serpente, ela passa por aí, não é? A serpente é aquela que evidencia a cabeça, a serpente é aquela que dá primazia à cabeça, ou seja, Cristo precisa ser evidenciado. Ao mesmo tempo, o corpo está junto, ele se envolve, o corpo ele se entrelaça, a igreja na condição de corpo, os discípulos na condição de corpo, eles precisam se envolver, se entrelaçar, de forma que Jesus seja por nós evidenciado. E a disposição para um crescimento a partir do despir-se da velha natureza. Isso é simplesmente tremendo. Ao mesmo tempo, o texto está dizendo assim, ó, simples como as pombas, ou como as pombas. E aí a gente olha o seguinte, quando essa sugestão, essa metáfora nos é apresentada. Jesus ele está dizendo o seguinte, o que é uma pomba? A pomba é aquele animal que nas grandes centros, especialmente, quando voa, ela consegue ter uma visão muito ampla do todo. Mas ao mesmo tempo, quando ela pousa, veja, ela se torna um animal praticamente insignificante. Ela olha as pessoas de baixo para cima. Ela caminha no meio das pessoas e normalmente nem é percebida. Não é assim? Olha que interessante. O que Jesus está falando da simplicidade é o seguinte: nós podemos ter uma visão mais ampla, muito mais clara, muito mais apropriada da realidade do mundo e da sociedade em que nós vivemos, do que aqueles que não conseguem voar. Mas, quando nós estamos em contato com as pessoas, nós precisamos olhá-las de baixo para cima, nós precisamos considerar as pessoas superiores, nós precisamos considerar as pessoas importantes, nós precisamos considerar as pessoas com o seu devido valor. Nós somos, de fato, pessoas pequenas, de fato, pessoas cujo valor não reside na nossa natureza ou não reside no nosso ser. O valor que nós possuímos, e aí eu quero parafrasear o que diz o apóstolo Paulo, né? Quando ele diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ora, nós somos, o vaso de barro, ele não tem valor nenhum, mas ele tem um tesouro dentro de si. Ou seja, todo o valor que eu e você temos não reside em nós mesmos, não é? O valor que nós temos é o fato de que Jesus Cristo habita a nossa vida e de que somos, de fato, filhos de Deus. Então é por causa dele que somos pessoas valorosas, não é? Então, ao nos relacionarmos com as pessoas, devemos entender que as pessoas são importantes para Deus. As pessoas são alvo do amor e da misericórdia de Deus. Devemos olhá-las com compaixão, devemos olhá-las com humildade, devemos olhá-las como alguém realmente que as reconhece pelo que são, porque elas precisam ser amadas. Então, eu creio que essa é a principal ideia logo no início aqui da nossa mensagem. Agora, veja, Jesus ele vai discorrer um pouco a respeito das autoridades, dos sofrimentos, não é? A partir do versículo 17. Ele diz assim, olha, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Aqui começa algo de muito especial. Veja, amados, ele está agora, as metáforas são colocadas de lado e Jesus fala com clareza, o problema está realmente com os homens, tomem cuidado com eles. Por quê? Porque eles vão causar dano a vocês. Eles vão entregar vocês aos tribunais, eles vão açoitar vocês nas sinagogas. Por que Jesus estava falando sobre estas coisas? Porque Jesus sabia o quão subversiva era a mensagem do reino de Deus, não é? Nós olhamos lá atrás, quando a missão que Jesus confere aos 12, ele vai dizer o seguinte, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes,
pregai que está próximo o reino dos céus. A mensagem do reino dos céus é uma mensagem subversiva, é uma mensagem que ela é revolucionária, ela é uma mensagem que abala as estruturas estabelecidas. Por que que Jesus está falando assim? Olha, vos entregarão aos tribunais. É claro que vos entregarão aos tribunais. A mensagem do Evangelho vem apresentar a justiça de Deus em Cristo. A mensagem do Evangelho vem mostrar que a justiça ela é exercida pelos tribunais, ela não está em conformidade com a vontade de Deus e ela não julga com retidão, ela não julga com honestidade. Então, desse ponto de vista, ela causa uma grande turbulência nessas instituições que estão estabelecidas e que são instituições humanas. Ao mesmo tempo, veja que os locais das reuniões da religião de Israel, eles também seriam lugares afetados. Ora, por quê? Porque a mensagem do reino dos céus também abala aquela estrutura religiosa que havia em Israel e abala qualquer estrutura religiosa em qualquer lugar do mundo. O evangelho, nesse sentido, ele vai além de qualquer possibilidade de racionalização da religião, seja ela qual for a sua expressão, não é? Então o evangelho ele mostra e ele apresenta algo que realmente vai desestabilizar aquilo que está estruturado, aquilo que está embasado dentro de padrões que foram estabelecidos pelos homens. E isso vai causar uma revolta. Isso vai causar uma reação. Isso vai trazer para os homens uma reação, e essa reação ela não vai ser uma reação simples, não vai ser uma reação comum, e vai resultar muitas vezes naquilo que o Senhor Jesus está aqui dizendo: olha, eles vão entregar vocês aos tribunais, vocês vão falar de justiça e vai confrontar com a ideia de que eles têm de justiça. Vocês vão falar a respeito, né, de direito, e isso vai confrontar com a ideia que eles têm de direito, porque o reino dos céus ele vai olhar a causa do pobre, o reino dos céus, ele vai nivelar os homens. Não há maiores e nem melhores. O reino dos céus ele é um reino cheio de paradoxos. O reino dos céus, ele diz que o primeiro é o último, e o último é o primeiro, e de repente tudo isso vai mexer com a cabeça das pessoas, a ponto de eles não aceitarem isso, e por causa dessas coisas vocês serão entregues aos tribunais. Ao mesmo tempo, toda a experiência religiosa, ela vai ser abalada, porque na experiência religiosa, o que está sendo colocado constantemente diante das pessoas é que a determinada prática de ritos, a determinada prática da observância de certos costumes vai garantir às pessoas uma determinada condição em relação à sua própria salvação. E o reino dos céus, ao ser anunciado, ele vai abolir essas coisas dizendo o seguinte: olha, não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você crê. Quem deveria fazer já fez, quem deveria realizar já realizou. Não depende de nós os sermos salvos. E isso vai abalar todas as estruturas. Então Jesus ele sabia dos desdobramentos da mensagem do reino dos céus em todas as instâncias, em todas as esferas da sociedade humana. E isso é assim até os dias de hoje, amados. Não é? Quando chega o evangelho, quando o evangelho é anunciado como ele de fato é, então as estruturas se abalam. As estruturas simplesmente ruem diante dele, porque o evangelho ele tem um aspecto, eu diria assim, que pode ser experimentado por todos os homens, mas ele vai muito além de qualquer capacidade humana de organização. Ele procede de Deus de fato. Não é? O evangelho ele vem anunciar um reino celestial. O evangelho ele apresenta um reino cujo rei está vivo e governa, mas ele governa dentro de parâmetros e de atributos que ele mesmo estabeleceu e que destoam, na sua vasta maioria, daquilo que os homens acreditam ser o bom para si. Então, por essa razão, esses conflitos eles são realmente gritantes muitas vezes. Não é? Então, a mensagem do evangelho, a mensagem do reino de Deus, ela traz esse tipo de conflito. Agora,
ele não se limita, esses conflitos eles não se limitam à questão dos diversos setores da sociedade. Essa coisa ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além disso. Veja que o versículo 18 ele continua dizendo: olha, por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho e a eles e aos gentios. Veja só o que Jesus está dizendo, né? Então, Jesus, a mensagem do reino, ela, ao mesmo tempo que ela tinha esse caráter considerado subversivo, não é? Porque ele é revolucionário, as pessoas diante da mensagem, por mais que houvesse uma reação, elas não sabiam o que fazer a partir dela. Tamanha é a grandeza do seu significado e o poder da sua transformação, a ponto dos discípulos serem levados à presença de reis. E isso serve de testemunho para os gentios. Então, a mensagem do reino de Deus ela é poderosa porque ela abre portas, ela alcança todos os níveis de pessoas. A mensagem do reino de Deus ela atende aquele pobre, necessitado, enfermo, carente, aquele que está marginalizado, aquele que fica na beira do caminho, aguardando a piedade, a misericórdia de alguém que passa para lançar uma moeda, mas é também a mensagem que alcança o coração de reis, é a mensagem que vai e toca juízes, e toca os líderes religiosos, é uma mensagem que é abrangente, ela é para todos, não é? Então isso é tremendo no nosso papel enquanto embaixadores do reino de Deus, enquanto discípulos. E Jesus está dizendo: olha, por minha causa vocês vão ser levados à presença de reis e de governadores. E aí, o versículo 19 ele fala assim: quando vos entregarem, ou seja, seriam levados para um propósito, normalmente para que houvesse juízo, para que houvesse condenação. E aí, o 19 vai dizer assim: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Amados, como isso é tremendo. Como é especial a gente olhar esse versículo, o versículo 19. Jesus estava certamente, ao dizer que os discípulos seriam entregues na presença de reis e governadores, aquilo gerou um turbilhão na cabeça deles. Se coloque na condição dos primeiros discípulos, dos apóstolos. Se coloque na condição daqueles homens. Aqueles homens que, muitos deles pescadores, muitos deles homens simples, iletrados, seriam colocados na presença de figuras emblemáticas, de reis e governadores. Eles seriam colocados diante deles. Que tipo de sensação, ou que tipo de questionamento surgiu no coração daqueles homens? O que nós vamos dizer? E quando essa hora chegar, que tipo de resposta nós vamos dar a esses homens? O que a gente tem que falar? E se eles nos apertarem, depois da gente ter anunciado o reino de Deus, como que a gente deve reagir? Percebe? Então, uma tensão parece que surge daí. E aí Jesus, ele vem trazendo calmaria, ele vem trazendo uma palavra de consolo aos corações, não é? Ele fala assim: olha, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou enviando vocês, mas vocês não vão sozinhos. O Espírito Santo está com vocês. Não se preocupem, porque quando chegar o momento certo, quando vocês se depararem com situações que são grandiosas dentro desse propósito do meu Pai, de colocar vocês na presença de reis e governadores para testemunho a todos os povos da terra, veja que quando esse momento chegar, vocês não vão falar de vocês mesmos. O Espírito vai encher vocês, o Espírito vai direcionar vocês, o Espírito vai conduzir vocês para que aqueles homens realmente se vejam apertados. Não são vocês que vão ficar sem saber o que fazer com aqueles homens, mas são eles que vão ficar sem saber o que fazer com vocês. Eles é que vão se confundir, eles é que vão ficar abismados, boquiabertos, perplexos, por aquilo que vocês vão dizer, pela palavra que vai sair da boca de vocês. O discurso de vocês vai impactá-los profundamente, de tal maneira que eles vão reconhecer que vocês são de fato
embaixadores de Deus, e que ninguém, nenhum ser humano, por mais sábio que seja, por mais instruído que seja, nenhum ser humano é capaz de falar da maneira como vocês vão falar. Tudo isso está implícito nessa fala de Jesus. Não se preocupem, eu estou enviando vocês, mas vocês não vão sozinhos. Como isso é bom, não é verdade, amados? Aqui a gente já tem uma aplicação poderosa para a nossa vida, até o presente momento. Veja, Jesus ele quer que nós sejamos pessoas que é, entendam que nós vamos estar entre pessoas quando nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando nós nos dispomos a sermos por Ele discipulados, quando nós nos engajamos, não é, nesse processo de crescimento, nós vamos ser sim discipulados com a finalidade de sermos enviados. E quando nós somos por Ele enviados, nós somos enviados com um propósito. Agora, nós estaremos diante de pessoas que não são pessoas boas. Nós estaremos diante de pessoas que, por vezes, vão sentir as suas estruturas abalarem e nós seremos odiados, nós seremos julgados, nós seremos até condenados pela firmeza com que anunciamos o Evangelho. Agora, tudo isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá. O privilégio de sermos as suas ovelhas que estão diante de lobos. É o privilégio de sermos pessoas que usam da prudência de uma serpente em revelar a Cristo, em mostrar o cabeça, em ter como primazia Cristo como a evidência da sua história, da sua vida, a simplicidade da pomba que olha as pessoas considerando elas maiores, considerando elas importantes, reconhecendo o seu valor, tendo compaixão delas, mas ao mesmo tempo com uma visão de mundo muito mais ampla, com uma visão de mundo muito mais aperfeiçoada, muito mais privilegiada, não é? Então, tudo isso é muito bom quando a gente aplica para a nossa vida. Deus realmente quer nos usar e Ele quer realmente nos levar a experimentar coisas maravilhosas em meio à nossa missão. Agora, é claro que no exercício das nossas funções enquanto discípulos do Senhor, nós devemos estar preparados para esse tipo de coisa, amados. Nós devemos entender que nós não fomos chamados por Jesus para vivermos um mar de rosas. As pessoas têm uma visão extremamente romântica daquilo que nos revela as Escrituras, não é? Então, de repente, as pessoas estão achando assim, olha, eu aceitei Jesus, essa é a fala, né? Eu aceitei Jesus, Jesus vai curar o meu casamento, Jesus vai transformar minha família e eu vou ser feliz para sempre. Eu acho que, em partes, né, existe sim o que dá para se aproveitar dessa fala, porque eu acho que, em partes, ela tem algumas verdades ali. É fato que quando o reino de Deus chega, há cura, há perdão, há restauração, há transformação, mas Deus não quer que nós nos apropriemos das suas bênçãos e fiquemos com elas para nós apenas. A palavra de Deus não é para que nós sejamos meros portadores. As bênçãos eternais não é para que nós acumulemos dentro dos nossos celeiros. Isso é para ser compartilhado, isso é para ser anunciado, isso é para ser mostrado ao mundo. E Deus nos chama, a igreja é chamada para isso, eu e você. Nós somos chamados para falar do amor de Deus, nós fomos chamados para anunciar o reino de Jesus. E se nós estamos comprometidos com o nosso rei, isso tudo deve acontecer de uma forma muito natural, muito tranquila na nossa vida, não é? E aí, então, a gente começa a compreender. Agora, ainda que Jesus venha trazer essa tranquilidade, né? O versículo 20 diz lá, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, né? Então, a gente sabe que a gente vai poder fazer a obra de Deus nessa intimidade com Deus, nessa experiência de que Deus vai agir através da nossa vida, e não tem coisa melhor, amados, do que nós nos sentirmos instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Uma vez um irmão muito querido, o João, o esposo da Simone, ele é jardineiro e ele me falou uma coisa muito muito interessante, né? E que aquilo foi como assim algo maravilhoso na minha vida, uma palavra muito especial da parte de Deus. Ele falou assim, irmão, eu sou
jardineiro há tantos anos e sempre que eu completo, sempre que eu termino o meu serviço de jardinagem, as pessoas vêm até mim e me agradecem por eu ter feito o serviço. Ninguém nunca foi na minha caixa de ferramenta agradecer o meu alicate. Ninguém nunca foi a caçamba da caminhonete para agradecer a motosserra, não é? Olha que interessante. Veja como são as coisas, amados. Que palavra de sabedoria é essa, não é? Nós, na condição de instrumentos de Deus, nós não temos glória nenhuma, porque é Deus quem opera tudo e, portanto, a Ele deve ser toda a glória, a Ele deve ser todo o louvor, a Ele deve ser toda a honra. E as pessoas que são tocadas por Deus através da nossa vida devem reconhecê-lo como o Senhor dos céus e da terra, como o Rei dos Reis, e esse é o nosso objetivo. Agora, cada vez que alguém passa por isso, cada vez que alguém realmente é impactada pela mensagem da cruz, cada vez que alguém se rende à palavra do Evangelho, cada vez que alguém é transformado em filho de Deus, e a palavra diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos que são transformados indistintamente são feitos filhos de Deus, estes saem da condição de lobos e se tornam ovelhas. Esses são então transformados e são discipulados e são ensinados e são preparados para serem enviados, para que, à semelhança do que aconteceu com eles, eles possam agora ser instrumento na vida de outros. E essa é a dinâmica do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, então nós estamos aqui falando que o evangelho ele vai alcançar os diversos setores da sociedade e vai mexer com as suas estruturas, não é? Tudo aquilo que está estabelecido vai ser chacoalhado pela presença dessa mensagem do reino dos céus. Só que isso não fica fora do ambiente da família, isso vai para dentro da família. O versículo 21 nos mostra isso. Diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Olha que loucura, queridos. Que loucura esse tempo por causa da presença do reino dos céus. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, ou se você viveu isso, ou conhece alguém que tenha vivido. Quando uma pessoa se converte, existem lares que, quando há a presença de um convertido, aquele lar vira um inferno, literalmente. Por quê? Porque a família não aceita que alguém viva agora dentro de uma inconformidade de padrões que são contrários àqueles que eles acreditam veementemente. A família tem os seus princípios, a família tem os seus valores, não importa o quão imorais eles sejam, não importa o quão tenebrosos eles sejam, não importa o quão nocivos eles sejam, mas elas têm. E de repente vem alguém que é livre de toda a amarra, de todo o grilhão, de todo o peso de condenação que é por causa do pecado, essa pessoa é liberta disso tudo, e essa condição desperta uma ira, um ódio, uma raiva nos familiares, porque realmente isso demonstra o quanto as pessoas se encontram, por causa do pecado, na condição de inimigos de Deus. Então, aqueles que se constituem amigos de Deus se tornam inimigos do mundo. E as pessoas que estão no mundo, por sua vez, se tornam inimigos daqueles que agora são amigos de Deus. O problema não são as pessoas, mas o Deus das pessoas. Então, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando nós temos de fato Ele presente na nossa vida, o mundo que está em inimizade contra Deus, ele se torna nosso inimigo. E é por isso que Jesus está dizendo assim: olha, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Veja, é um caos familiar. Então, dentro da mesma casa, eu creio que por algum tempo, né? Eu creio que Deus é tão bom que a salvação, a promessa diz respeito a nós e aos nossos filhos, mas diz respeito também o Senhor Jesus, ele fala através, né, de Paulo, numa ocasião, quando o carcereiro lhe questiona o que eu preciso fazer para ser salvo.
E Paulo vira para o carcereiro e fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? Então eu creio que há uma promessa para casa. Eu creio que quando nós nos convertemos, os nossos pais, mesmo que distantes, eles se achegam, eles vão sendo transformados, eles vão sendo tocados, a presença do reino está ali, o reino está próximo, e Jesus vai operando na vida deles. A oração, a intercessão, o testemunho, tudo isso vai abalando as estruturas até que eles se rendem, até que a família vem. Então, isso tudo é maravilhoso, amados. Agora, não significa que vai ser fácil, né? Esse ambiente de conflito, esse ambiente de guerra, ele estaria presente. E Jesus vai dizer que isso é uma realidade. Olha só, versículo 22, ele fala assim: sereis amados? Não. Sereis odiados de todos por causa de quem? Do meu nome. Jesus está falando. Por causa de mim, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados de todos. Ou seja, Jesus ele faz aqui uma distinção muito clara. Existem apenas dois grupos, queridos. Só existem dois tipos de pessoa na humanidade: filhos de Deus e não filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes são odiados por todos os demais. Não é? Então, se você está em Cristo, você é odiado pelo mundo. Não tem jeito, é o restante, todos vão te odiar. Jesus está falando: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que maravilha. Nós sabemos que a salvação, meus irmãos, ela é uma dádiva de Deus, né? A Bíblia fala lá em Efésios 2, 8 e 9, ela fala assim: sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, se somos salvos pela graça, a nossa salvação, que acontece de forma graciosa, ou seja, Jesus que nos amou, o Pai que nos amou quando nós éramos pecadores e não tínhamos absolutamente nada o que oferecer, Ele nos ama no Filho, Ele nos ama a partir do Filho e somos salvos pelo Filho. De fato, nós somos tirados da condição de trevas, de condenação eterna e colocados no reino do Filho do amor do Pai. Somos colocados no reino de Jesus. Somos agora filhos do Deus vivo. Nessa condição, queridos, veja, o texto está dizendo assim, olha: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, se nós já somos salvos, por que é necessário perseverar até o fim? Não é? Então Jesus ele está colocando as coisas na seguinte condição: é necessário uma perseverança. A perseverança, na verdade, ela é sinal de que a salvação aconteceu. O que persevera é aquele que foi salvo de verdade. Por que muitas pessoas abandonam a fé? Por que muitas pessoas deixam a caminhada? Por que muitas pessoas passam uma temporada na igreja e desaparecem, depois não querem saber de Deus? Porque nunca foram feitas filhos de Deus, porque nunca conheceram as misericórdias do Deus vivo. É isso que acontece. O que é conhecido de Deus e o que se torna filho de Deus, esse persevera, querido. Ele persevera até o fim e ele é salvo, né? Agora, o que seria perseverar até o fim? Nós podemos entender de duas maneiras isso daqui, né? Claro que o texto ele diz uma maneira que é a mais, eu diria assim, aplicável ao texto, mas nós podemos entender de uma outra forma, que é essa primeira que eu quero dizer. Até o fim de quê? Até o fim dos meus dias, até o fim da minha vida. Enquanto eu durar, enquanto houver ar nos meus pulmões, eu preciso me dispor a servir a Deus, a servir a Cristo e me submeter à sua vontade, ainda que isso me leve na presença de tribunais, ainda que isso me leve para ser açoitado nas sinagogas, ainda que ao ser colocado diante de reis eu seja para ser por eles condenados, ainda que isso venha causar dano no meu convívio familiar e a gente tenha conflitos entre pais e filhos, ainda que tudo isso seja verdade, eu preciso perseverar, porque isso é sinal da minha salvação. Agora, é também da gente entender aqui que aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. A ideia que eu creio que o texto também está trazendo é uma ideia escatológica,
não é? Ela traz uma ideia de que há uma iminência da vinda do Senhor, há uma iminência do retorno do Filho de Deus. O versículo 23 vai contribuir com isso. Diz assim: olha, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Veja que coisa interessante, né? Então, quando é esse fim? A ideia, queridos, é trazer aos discípulos aqui uma percepção que foi muito viva no início da igreja e que hoje parece estar esfriando no coração das pessoas. A igreja do Senhor Jesus, quando ela iniciou a sua carreira, quando ela iniciou a sua jornada, quando ela iniciou o seu trabalho da expansão, da pregação do reino de Deus, quando ela começou a fazer a sua obra, ela fazia com uma expectativa de uma iminente volta do Filho de Deus. Ela aguardava Jesus. Olha, Jesus vai voltar essa semana, é hoje, é daqui a pouco. Ela aguardava com grande expectativa a manifestação de Jesus, não é? Agora, os nossos dias, evidentemente que já se passaram 2000 anos, mas essa expectativa ela precisa ser presente na vida de todos os crentes. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e a hora, mas se eu imagino que a volta do Senhor ela é iminente, ora, se é uma volta iminente, eu devo fazer, devo cuidar, devo trabalhar, porque isso é urgente. Isso traz um senso de urgência, um significado de urgência. A obra do Senhor não pode ser postergada. Eu não posso colocar a obra do Senhor como uma segunda possibilidade na minha vida. A obra de Deus ela não pode ser algo secundário à minha existência. Eu não posso fazer dessa obra uma possibilidade ou algo que se realiza apenas nos finais de semana. Não é essa a ideia. Se Jesus está voltando, a coisa é agora. O que temos que fazer é exatamente agora, não é para depois. Entende, amados? E isso é o que estava enchendo o coração da igreja naqueles dias. Eu creio que hoje nós precisamos, então, voltar a ter esse sentimento, à luz do que diz a palavra de Deus. Nós precisamos perseverar até o fim. Jesus está voltando, não é? Jesus está voltando. E ele fala assim: olha, vocês vão ser perseguidos. Quando a perseguição bater numa cidade, foge para outra, mas não para. Não para. Por quê? Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Ora, Israel não era tão grande assim, não é? Jesus está dizendo: olha, está perto a vinda. Amados, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus está às portas. Eu creio que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas, cada dia mais eu tenho essa convicção no meu coração. E eu gosto, e eu preciso, e eu, à luz da palavra, compreendo que é necessário que nós vivamos sob essa perspectiva. A perspectiva de uma iminente volta do Senhor. É dessa maneira que a missão é cumprida, é dessa maneira que a igreja avança no seu procedimento, no seu trabalho. É dessa maneira. Então eu quero te convidar a crer assim: Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Os sofrimentos, eles são próprios da causa, porque Jesus é odiado do mundo. O Jesus que te salvou, a maravilhosa graça que te alcançou, o amor do Pai que veio sobre o seu coração e que te mudou numa nova pessoa, o poder da ressurreição de Cristo que te transformou em filho de Deus. Tudo isso que hoje é verdade na sua vida promove ódio naqueles que são inimigos de Deus. Mas nós precisamos perseverar em anunciar o seu evangelho, perseverar em anunciar o reino dos céus. E nessa nossa perseverança, realmente há uma grande bênção da parte de Deus, uma grande vitória da parte de Deus. Eu quero, assim, animar você, meu irmão e minha irmã, a ser forte, a ser corajoso. E que a graça de Deus te faça realmente compreender o seu papel enquanto discípulo. Jesus não prometeu que seria fácil. O que ele prometeu é que ele estaria conosco. Você quer viver grandes coisas com Deus? Você quer viver grandes experiências com o Senhor da sua vida?
Acredite, querido, diga sim ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer, aonde eu preciso ir, me leva, me conduz os meus passos, guia a minha vida. Senhor, no meu trabalho, me dá coragem, intrepidez. Talvez por causa do Evangelho você seja colocado diante do dono da fábrica. Talvez você trabalhe numa multinacional e por causa do Evangelho você vai ser colocado diante do presidente. Sirva de testemunho para ele. Fale de Jesus para ele. Ah, mas isso vai me custar um emprego. Não importa, Deus tem outras coisas para te dar. Novos empregos estão e outras oportunidades de trabalho vão surgir para você. É assim que funciona, amados. Nós precisamos testemunhar de Jesus aonde quer que nós estejamos, com a certeza de que seremos odiados. Jesus nos envia como ovelhas na presença de lobos. Jesus nos envia como pessoas que foram amansadas e transformadas pela palavra de Deus. Foram transformadas pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Diante de pessoas que não conhecem a Deus e que antes têm ódio, nutrem ódio e inimizade contra Deus. Porque estão aprisionadas nos seus pecados, porque estão com os olhos vendados pelo pecado, porque estão acorrentadas e estão debaixo de jugo de Satanás. Por isso odeiam a Deus. Que Deus traga ânimo com essa palavra. Talvez você fale, pastor, mas essa palavra é muito dura. Ela é difícil, mas ela é, ao mesmo tempo, uma palavra que deve nos motivar a ir adiante. Os discípulos, quando começou as perseguições, quando foram as primeiras ocasiões em que eles padeceram dificuldades por causa do nome de Jesus, eles se sentiram dignos daquilo e ficaram maravilhados por serem achados dessa maneira. Isso é tremendo, amados. Não tem nada melhor na vida do que ser perseguido por causa do nome de Jesus. Se nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, estamos fazendo um bom trabalho. Tem gente que é perseguida porque deve, porque é mau caráter, porque tem problema. Então, isso não é o nome de Jesus, isso é um problema, um desvio de conduta, né? Agora, se você é perseguido por causa do Evangelho, por causa da mensagem do Reino dos Céus, irmão, você é bem-aventurado. Há um grande galardão para a tua vida que te espera. E Deus é galardoador e Ele vai te abençoar muito nessa vida e no tempo vindouro. Então fica firme em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos então encerrar a nossa ministração aqui. Espero que essa aula tenha trazido um desafio ao teu coração, que você se sinta motivado a seguir adiante para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica na paz. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.